Estou dizendo que seja isso, não. Mas que a dona Maria está, eu acho que ela está, e ela não gostou do pé do carro. Olá, boa tarde. Eu vou apresentar agora uma aula investigativa, viu, da disciplina de metodologia. Como tema, eu escolhi o biomas e ecossistemas. Então, os alunos, eu não identifiquei aqui a turma, né? Mas é o ensino fundamental maior, com relação aos alunos do 7º e 8º ano. Então, o conteúdo seria sobre os biomas e ecossistemas que fazem parte dos conteúdos da disciplina de ciências e o resumo da atividade. Esses dois temas são temas bem diversificados e que, na minha concepção, os alunos iriam estar explanando de forma bem exata, né? E fazendo também a atividade. O objetivo dessa aula investigativa seria os alunos contemplarem o conceito de biomas e ecossistemas dentro do cenário que eles fossem investigar. Então, eles mesmos que iam lá e o procurar por meio de internet ou por meio de registros de fotos ou perto da sua casa, na sua cidade, né? Identificar esses biomas e ecossistemas. O objetivo é promover a compreensão das características físicas dos ecossistemas terrestres, associando-as com o tipo de fauna e flora. Então, dependendo do lugar onde eles vão lá fazer a investigação, né, do lugar, da característica física que tem ali naquele determinado ecossistema ou bioma, eles vão associar qual é a fauna, qual é a flora daquele determinado local, certo? Dessa forma, propõe-se a construção de um diagrama, né, na expectativa de que essa ferramenta lúdica permita aos estudantes analisar, compreender e explicar as características relacionadas ao meio ambiente. Então, a partir do momento que os alunos estão ali analisando, compreendendo e explicando cada bioma, podemos dizer assim, cada ecossistema, né, e fauna e flora daquele lugar, eles estão, de uma certa forma, conseguindo investigar para, no final, eles terem algo concreto. A partir disso tudo, dessa análise, dessa compreensão, né, espera-se que os estudantes compreendam a interdependência dos ecossistemas e de seus elementos constituintes. Então, além da teoria que eles já vão levando para poder pesquisar isso tudo, com essa atividade eles vão compreender ainda mais todos os elementos que envolvem, né? Reconhecendo também a importância do uso consciente dos recursos naturais. E levando sempre em consideração, os alunos vão sair para essa pesquisa, para essa aula investigativa, então ter cuidado, né? Porque isso geralmente a gente vai fazer em um local que não é muito frequentado, não é aquele lugar que muitas pessoas vão, que todo dia tem algumas pessoas lá fazendo a pesquisa. Os objetivos da atividade é construir o conceito de ecossistemas e biomas, identificar elementos presentes nos diferentes ecossistemas brasileiros, relacionar alterações dos componentes abióticos com alterações dos componentes bióticos, compreender os elementos presentes em um ecossistema por meio da construção de um diagrama e reconhecer a interdependência entre os elementos de um ecossistema. Os materiais utilizados, como eu falei, né? Eles vão utilizar fotografias, imagens, o uso da internet, que vai ser muito importante, livros, caderno, lápis, caneta, tudo isso para um registro, né? Porque eles vão ter que ir lá, registrar, fazer uma investigação mesmo dos ecossistemas e biomas. Aí eu coloquei aqui alguns procedimentos que podem ser feitos, não tem todos aqui, ao longo dessa investigação, né? De certa forma,
antes de iniciar a primeira aula, temos que fazer, o professor vai ter que fazer uma, podemos dizer assim, uma análise, né? Será que tem algum aluno que apresenta alguma dificuldade de visão? Por quê? Porque essa atividade ela vai ser muito do ver, né? Ah, eu vi tal planta, eu vi tal animal, esse animal aqui ele é característico de tal bioma, de tal ecossistema, de tal lugar, viu? Se isso por acaso recorrer, né, aí tem que fazer uma outra proposta para esse aluno. Podemos também, nessa atividade investigativa, depois que os alunos forem ao campo investigar, né, pode ser feito também uma maquete sobre o ecossistema, sobre o bioma. Pode estar construindo ali junto com alguns animais, colocando, a gente sempre pode ter alguns, podemos dizer assim, materiais, né? Os animais, não eles, mas pode estar imprimindo, colocando em um isopor para estar ali grande, né? Uma coisa bem elaborada. As fotos, que vão ser bem importantes nesse trabalho, vídeos, né? Por quê? Porque vai ser mostrado posteriormente. E sempre indagar, né? O que são essas imagens, qual é o bioma existente, o ecossistema, o que essas imagens têm em comum, viu? Sempre está perguntando isso. E sem falar que nessa pesquisa vai ter a demonstração, né, dos recursos naturais, vai ter a terra presente ali, a argila, a luz, não é isso? O vento, o ar. Vai ser encontrado muita coisa para ser investigada. E sem esquecer que as fotografias elas vão ser bem importantes nesse cenário de atividade. Espera-se que os estudantes, né, na construção dessa definição de ecossistema e bioma, ele pode ser feito a partir da participação dos alunos. E aí, eles conseguiram desenvolver essa proposta, pois vamos apresentar em forma de seminário, em forma de um debate. Eu coloquei aqui resumido, né, o que pode ser feito. Mas a proposta dessa aula mesmo é a investigação. E antes de ir para o campo, né, esses alunos teriam aí 2 ou 3 aulas de aperfeiçoamento, de ver fotografias. Por exemplo, vão para um lugar, eles vão ter noção, a professora mostrou uma fotografia parecida com essa. Então, aqui, esse bioma é tal, ele é típico desse lugar, entendeu? É mais ou menos isso, essa proposta que eu coloquei aqui, da aula investigativa, viu? De formar um conteúdo de ciências, propriamente dito, para o 7º ou 8º ano. Então, eu escolhi biomas e ecossistemas. E resumindo, foi isso. Muito obrigada.